Bem-vindos a mais um resumo do dia, o seu jornal da noite, aqui da Causa Operária TV. Desta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, dia em que, infelizmente, o país bateu um novo recorde do número de mortos, mostrando aí a disparada, a explosão de casos, né? E uma tendência a gente ter aí mais de 2.000 mortos por dia nos próximos dias, diante da situação de colapso total da pandemia no país. Bom, e o tema do nosso programa não poderia deixar de ser outro senão esse. Caos em todo o país. Dória e companhia são tão genocidas quanto o Bolsonaro. Nós vamos destacar aqui as informações de várias regiões do país, a situação no dia em que o país teve aí 1.726 mortes em apenas 24 horas, superando todos os recordes anteriores. E vamos tratar também da encenação feita aí por governantes, deputados, governadores, políticos, em torno de uma suposta guerra contra a Covid, que não existe. A guerra é contra o povo e, por isso, o resultado é um verdadeiro genocídio, na medida em que o povo também ainda não se levanta para lutar contra esses verdadeiros assassinos, criminosos, que de maneira premeditada, né, estão permitindo aí essa situação que nós estamos vendo em todo o país. Bom, nós vamos tratar aqui também das declarações do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que em meio a essa situação anunciou que o Brasil pode virar uma Venezuela. Fica a pergunta, nós vamos discutir aqui. Será que nós vamos ter gasolina a 1 centavo o litro e o Bolsonaro vai cair e nós vamos ter um governo soberano? Será que é isso que o Guedes quis dizer? Vai ter um governo que não seja simplesmente um servo da vontade dos Estados Unidos? Então nós vamos discutir esse tema. Vamos falar também do alerta da Organização Mundial de Saúde de que o mundo não vencerá o coronavírus esse ano. O alerta é feito aí pela entidade maior da área de saúde do mundo, um órgão dos países imperialistas, né, mas que vem aí mostrando aí a situação de total descontrole da situação, na qual também a ameaça de uma quarta onda da Covid nos Estados Unidos. Então, você que está por aí já nos acompanhando, compartilhe, espalhe o link nas redes sociais, mande aí para todos os lugares, né, para chamar o pessoal no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, onde você puder, né, para chamar o pessoal para assistir aqui o Jornal da Noite desse canal combativo, revolucionário, que tem compromisso com a defesa dos interesses dos trabalhadores. Saudando aqui algumas pessoas que já estão participando conosco, né, alguns que estavam já acompanhando agora há pouco o Comando de Greve, nosso programa para destacar a greve dos professores contra o crime da volta às aulas em São Paulo. Muita gente no dia de hoje também acompanhando aí ao vivo, né, a aula da Universidade de Férias com o companheiro Rui Costa Pimenta, né, por isso terças e quintas, ainda até a próxima semana, nosso programa começa mais tarde, mas agradecendo a vocês que estão conosco e também vocês que vão nos assistir mais tarde na representação, amanhã, depois do curso, em outro horário. Muito obrigado. Compartilhem o link, divulguem, e se você puder, contribui, mande aqui a sua contribuição, torne-se membro do nosso canal, como é o caso da Ana Matos, que está por aqui nos acompanhando, né, como é o caso também da companheira Maria Ângela Abduche e de tantos outros que nos acompanham. Você pode fazer a sua assinatura, clicando aqui logo embaixo da telinha, onde está um retângulozinho azul, seja membro, e dar a sua contribuição mensal. Ou você pode, sendo membro ou não, mandar aqui a sua contribuição na forma de superchat, apertando o cifrãozinho aqui logo embaixo da área do chat aqui de conversa. Então, um abraço aí, o Matheus Lima Pinheiro, né, que escreveu aqui: não aguento mais concordar com o PCO. Opa! O Sem Chance, mandando aí a sua saudação. O Rafael Souza, né, também participando por aqui.
Bom, a todos vocês aí um forte abraço, Fabiano Proletário, também acompanhando a nossa transmissão, e a todos vocês, Vanderlei Sambuc. Boa noite, Vanderlei. Vanderlan, desculpe, Vanderlan Sambuc. Boa noite a todos vocês, e então vamos lá, vamos para a nossa pauta. Nós vamos começar justamente com o tema principal no dia de hoje, né, porque o país inteiro, em todos os estados, a situação é de colapso, e no meio desse colapso, como não poderia ser diferente, o Brasil registrou aí um novo recorde, 1.726 mortes em 24 horas, segundo o estudo realizado aí, os dados divulgados pelas secretarias de saúde e pela imprensa, a grande imprensa golpista. Como sempre, a gente sabe, esses dados são parciais, não refletem a totalidade da situação, mas aqueles casos aí comprovados e divulgados como sendo de Covid, já que o Brasil, é sempre bom lembrar, sequer cumpre a determinação da Organização Mundial de Saúde, né, de que as pessoas que sejam, que faleçam, que venham a óbito, com pelo menos 3 sintomas da Covid, mesmo não tendo sido o teste, não tendo sido o resultado saído, né, tendo apurado, né, que elas sejam, constem como mortos pandemia. Mas isso aqui no Brasil não acontece, e as estimativas é que, infelizmente, a gente tem aí em torno de 50% a mais do número de mortos, que significaria que o país já está indo aí para quase 400 mil mortos, né? Mas nesse momento os números oficiais apontam aí 257.500 pessoas mortas. É um número gigantesco. Nós vamos passar aí, estamos ameaçados de chegar essa semana aí a mais de 265 mil mortos em números oficiais. Bom, e tão grave quanto esse número de pessoas mortas num único dia, né, é a situação de colapso que está apontando uma tendência, infelizmente, de um crescimento desse número de mortes. Vamos citar aqui alguns casos, já que a situação ela é para lá de grave em todo o país. Bom, o primeiro é o caso do Rio Grande do Sul, né, onde houve a taxa de ocupação nas UTIs dos hospitais privados chegou aí a 131%. Isso significa que, além da lotação total, né, tem mais aí quase um terço, né, 31% do número de vagas de pessoas esperando na fila nos hospitais privados, né. O sistema de saúde está praticamente todo ele em colapso, são poucas as cidades do Rio Grande do Sul onde ainda há vagas, né, e também o Estado registrou um recorde de mortos, 185 pessoas mortas nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O recorde anterior era de dezembro, no final de dezembro, com 144 mortos. Bom, e o Estado anunciou aí o aluguel de containers. Eu acho que tem a imagem aí, a produção, não sei se já passou aqui que eu me distraí, acompanhando a pauta, né, o Estado, coisa que já foi feita, por exemplo, que aconteceu em Manaus, isso aí está mostrando a gravidade da situação no Rio Grande do Sul, né, já um estado mais rico, com um sistema de saúde melhor organizado do que Manaus, a situação chegou a tal ponto que o Estado já alugou containers para colocar os corpos, porque já está se vendo que não vai dar conta de realizar aí a quantidade de enterros, né, que a situação está a exigir nesse momento. Quer dizer, não há nem condições nem de enterrar os mortos. Bom, obviamente que a situação mais grave é São Paulo, né, onde foram registradas 468 mortes em apenas 24 horas, né, e a situação chegou a tal ponto que o secretário de Saúde apontou aí que vai defender, está defendendo, né, a área médica do Estado está defendendo a suspensão das aulas, coisa que o criminoso governador João Dória se recusa a fazer. O governo está para anunciar aí que todo o Estado vai passar a fase vermelha, com mais restrições, né, à circulação de uma parcela da população, porque é bom que se diga, né, a restrição diz respeito aí a uma parcela da população, porque o Estado não libera aí boa parte dos trabalhadores, não libera, está empurrando aí
crianças e adolescentes e trabalhadores da educação para as escolas, né? Não há nenhum controle da lotação do transporte público, que segue sendo aí uma das coisas que mais contaminam aqui em São Paulo e em todo o país. Bom, e para a gente falar de um outro estado também que mostra aí a gravidade da situação, em Santa Catarina, né, há uma superlotação tremenda e 16 pessoas, pelo menos, já morreram à espera de leitos. As pessoas estão morrendo na fila, esperando serem atendidas. Santa Catarina anunciou que está mandando pacientes para o Espírito Santo. Veja que, porque os estados na proximidade já não têm mais condições, também pela superlotação, e uma tentativa de remanejar algumas pessoas para o distante Espírito Santo. Então, Santa Catarina, do governo direitista e pró-bolsonarista, na hora de atender a população também, absolutamente nada. Bom, e aí tem um caso, nós temos uma imagem aí de uma enfermeira, né, de uma trabalhadora da área da saúde, a Zeni, né, que morreu, mesmo sendo trabalhadora da saúde, ela morreu sem ter, esperando aí o atendimento, né, 53 anos, que ela não conseguiu ter acesso à UTI, ficou na fila de espera e não resistiu, morreu, né, mesmo tendo uma pessoa que estava na linha de frente aí antes no combate à pandemia, mostrando aí a situação de total despreparo dos estados, o abandono, a destruição do sistema de saúde, né, a falta de investimentos, a falta de qualquer medida, e aí, obviamente, a situação vai ficando fora de controle, porque não há nenhuma medida foi efetivamente adotada, né, não há testes em massa, não há cuidados devidos nem com os profissionais da saúde, né, e essa situação totalmente desesperadora que a gente vê aí em Santa Catarina e em todos os lugares. Bom, um outro dado importante da situação, né, um estudo feito pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira apontou o seguinte, que de 2 a cada 3 brasileiros com Covid que precisaram de intubação morreram. Quer dizer, quando a pessoa chega a situação, primeiro porque há uma espera, nesse momento a situação ainda é mais grave, mas por exemplo, esse dado ele é muito grave, porque, por exemplo, só em São Paulo nós temos mais de 7 mil pessoas nas UTIs, né? E o estudo está apontando que um levantamento feito, que 2 a cada 3, quer dizer, 66% dos brasileiros que precisaram de intubação vieram a óbito. Eles destacaram também que entre os pacientes que precisaram de diálise, né, pela falência do funcionamento dos rins, o número sobe para 7 a cada 10, 70%, um pouco maior, isso segundo a Associação de Medicina Intensiva, né? Eles mostraram o seguinte, que de 1º de março do ano passado até 24 de fevereiro deste ano, esse número de 2 a cada 3 de pessoas que precisavam ser entubadas morreram. Quando o paciente está internado no Sistema Único de Saúde, o número é ainda maior, 7 a cada 10. Quer dizer, são números devastadores, né, que mostram, evidentemente, que o problema seriam medidas anteriores para evitar chegar a essa situação, né, medidas que não são tomadas, como é o caso da testagem em massa, que continua não sendo feita, né? Desde o começo da pandemia, nenhum estado, né, realizou o número de testes necessário, e nesse momento, na medida que a pandemia foi avançando, a testagem em massa foi sendo ainda mais abandonada, né? E esse aí é o resultado da gente ter, aí, nesse momento, em números oficiais, 257.500 mortos, né? Bom, essa aí é a situação da maior gravidade, né? Mostra que, evidentemente, não há, enquanto os políticos fazem encenação, campanha, como Dória, né, e outros fazem discursos, procuram aí acusar quem é o responsável, o presidente acusa os governadores, alguns acusam o presidente, outros pedem união, né?
e encenam aí que haveria uma ação, né, da parte de um lado e de outro para combater a pandemia, mas a pandemia continua correndo solto, né, o Covid, porque não há combate. Todas as medidas adotadas são para intensificar a repressão do povo e para empurrar, para aumentar efetivamente o genocídio, como é o caso da reabertura das escolas, defendido por Bolsonaro e praticado por Dória, né? Eles se complementam. Um fala e o outro faz, né? Todos eles defensores aí da política de corte nos gastos públicos, né, implementado desde o golpe de Estado. É importante que, justamente, ainda nesse momento de gigantesca crise do país e da pandemia, com centenas de milhares de mortos, se colocou aí a discussão da redução dos gastos, do fim do teto dos gastos, do gasto mínimo com saúde, do piso, não do teto, desculpem. Quer dizer, mostrando evidentemente que eles não estão nem aí, que a política é para deixar morrer, né? Deixa morrer, como disse um prefeito do interior da Bahia, que refletindo aquilo que pensam todos esses direitistas inimigos do povo brasileiro. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta, vamos falar mais dessa situação, porque a crise sanitária, a crise na área da saúde, se faz acompanhar aí de uma enorme crise financeira, né? Onde os tubarões capitalistas brigam aí, disputam os recursos. Bom, hoje o dólar, só para a gente, um sintoma dessa crise, o dólar fechou no maior valor desde novembro, após o governo anunciar que iria fazer mudança aumentar os impostos, aumentar uma quantia ínfima, né, do imposto dos bancos, para conceder aí um desconto, uma redução de impostos no combustível, principalmente no diesel e no gás de cozinha, né? Então o dólar fechou em alta oficial de 1,12%, sendo cotado a 5,66%. Valor, obviamente, que você não vai conseguir encontrar em nenhuma casa de câmbio para vender. Então, a medida foi mais aí uma queda de braço, depois que o presidente legítimo, Jair Bolsonaro, anunciou que ia zerar os impostos sobre o diesel e gás de cozinha, e que isso seria compensado com o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, né, ou seja, os bancos e outras instituições. Bom, os bancos, né, mostrando aí a pressão oficial em torno dessa política contra o governo, disseram que isso vai encarecer o custo dos empréstimos, ou seja, vão passar a conta, obviamente, para a população, né? A declaração foi feita aí pelo próprio presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, né? Ele disse, então, que o aumento da tributação sobre o banco vai levar ao encarecimento do custo do crédito. Nas palavras dele, muito provavelmente vai encarecer o crédito. É muito provável que haja reflexo, ainda não sei em qual proporção. E ele acrescentou, haverá todo um esforço do setor bancário, que a gente conhece, a gente sabe quanto esforço não faz o setor bancário pelo povo brasileiro, não é verdade? Para que, nas palavras dele, não venhamos a repassar todo esse custo para o crédito. Mas não dá para segurar. É natural o aumento de custo seja repassado para os produtos e serviços. Ou seja, os bancos não vão pagar absolutamente nada, né? Não estão nem aí para a situação, porque finalmente eles vão empurrar, né, para cima da população pobre, que é obrigada a usar aí os créditos consignados, desde os assalariados até os aposentados, a bancar as altas taxas dos cartões de crédito, cheques especiais, né, e outras corda para se enforcar, né, que os bancos colocam aí à disposição dos trabalhadores e das empresas, né, e num país totalmente dominado por esses sanguessugas, né, que levam aí a maior parte do orçamento público e do orçamento das famílias, né? Não é à toa que nesse momento a gente tem aí mais de 50% das famílias brasileiras endividadas diretamente
com os bancos. Bom, no meio dessa situação de colapso na pandemia, crise, porque a crise não é a crise com os bancos, a crise é a crise que é repassada para os bancos, é o aumento dos combustíveis, né, que nós falamos aqui ontem, né, aumentos aí até de mais de 5%, a gasolina em alguns lugares aí já sendo vendida a praticamente R$6, né, uma situação insustentável. Os governadores e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniram, né, e anunciaram que vão liberar recursos, né, da ordem de 14,5 bilhões para a saúde nos estados. Bom, eles posaram, fizeram discurso, posaram para fotos como essa que vocês estão vendo aí no final do encontro, onde o presidente da Câmara ia ao centro, né, ladeado por governadores e também parlamentares, como é o caso da presidenta da Comissão de Orçamento, anunciaram aí medidas supostamente para a liberação de verbas da Covid. Mas eles mesmos fizeram questão de frisar, né, inclusive a relatora, a presidenta da Comissão de Orçamento, né, de que esses recursos eram recursos que já estavam previstos no orçamento, né, que ninguém estava discutindo, quer dizer, toda essa pompa e circunstância aí era para anunciar que vão liberar o que já estava supostamente previsto, né? Isso em meio aí a declarações do Bolsonaro, dizendo que mandou rios de dinheiro para os estados, os governadores denunciando de que é mentira, né, de que os recursos enviados pelo governo eram simplesmente recursos referentes a repasses federais estabelecidos em lei, ou seja, que o governo não mandou dinheiro a mais nenhum, praticamente, para o combate à Covid. Bom, e no meio dessa encenação, vocês estão vendo aí a imagem do governador do Piauí, que nesse momento encena aí, figura como presidente, né, do grupo da frente de governadores, e fala em nome do grupo. Ele fez um pronunciamento em que ele falou que é preciso união, porque a guerra é contra a Covid. Será que a guerra é contra a Covid? Onde está essa guerra contra a Covid? Onde está essa guerra contra a Covid se todos os estados ninguém adotou uma política de testes? Onde está a guerra contra a Covid se todo mundo aceitou a política criminosa do Bolsonaro e, em alguns casos, até a aperfeiçoou de não atender a população? Se praticamente todos os estados abriram hospitais de campanha e fecharam os hospitais em plena campanha eleitoral. Onde está a guerra contra a Covid? Se as pessoas estão morrendo aí sem UTI, sem nenhum tipo de medida, né? Em Manaus faltou oxigênio e a situação já começa a aparecer em outras situações do país. Não tem guerra nenhuma contra a Covid. A guerra é contra o povo, né? O povo está numa guerra aí para defender aí a sua própria vida. Mas a guerra de todos esses governantes que não denunciam o Bolsonaro, que não propõem o fim do seu governo, que não mobilizam nada, né, para colocar abaixo esse governo genocida e que são cúmplices da sua política, que fazem frente com gente que nem o Dória, né, esse criminoso nazista que está mantendo aí as escolas abertas, né, em plena explosão da pandemia. Não é uma guerra, é uma situação de convivência, de passividade, né, diante da matança da população. Essa sim, né, vem sendo vítima de uma guerra, porque a guerra é contra a população. A guerra é para defender os interesses dos bancos, dos grandes monopólios, e contra essa ninguém, né, ninguém se levanta. É a política de convivência pacífica, né? Foram os discursos aí melosos do presidente da Câmara, Arthur Lira, do próprio Wellington Dias, governador do Piauí, e de outras figuras, dizendo que é hora de pacificar o Brasil. Vamos ficar pacífico, né? Morrendo aí quase 2.000 pessoas por dia, com essa cifra, infelizmente, podendo ser alcançada e superada. Vamos ficar em casa assistindo e fazendo declarações de paz, né? De convivência harmoniosa com o genocida
genocidas como Bolsonaro, Dória e tantos outros. Essa é a política do... Mostra também essa posição dos governadores, que diante da crise total do governo, da explosão de casos que ameaça colocar o país aí numa situação, também numa crise social, há uma política de panos quentes, de procurar evitar a tensão entre eles e chegar a um acordo, reprimindo o povo, a maioria dos estados aí decretando lockdown, estado de toque de recolher, até pelo presidente da República, o general, né, eles que gostam tanto de uma ditadura, que são... idolatram aí o golpe de 64, querem impor ao país uma política de repressão, né, e vem fazendo a campanha de que o problema é o povo, né, que o povo é que seria responsável por essa situação que nós chegamos nesse momento, né, uma situação totalmente que poderia ser evitada, né, totalmente previsível diante da política criminosa, assassina, genocida desses senhores. Então, é evidente que não há possibilidade de paz. A guerra não é contra a Covid. A guerra é contra esses senhores, porque o povo não consegue enfrentar a Covid, porque no meio do caminho tem figuras como Bolsonaro, como Dória, né, como tantos outros capachos, né, dos grandes interesses dos bancos, né, como quase todos os governos estaduais, se não todos, né, como a maioria dos prefeitos, que não estão nem aí, né, para a situação do povo. Então, por isso, é preciso levar adiante uma mobilização por fora Bolsonaro, fora Dória e todos os golpistas. Eleições gerais, anulação das condenações fraudulentas da criminosa Operação Lava Jato, Lula plenamente livre, Lula candidato e Lula presidente, né, para abrir caminho para uma alternativa dos trabalhadores frente a essa situação. Nosso muito obrigado aí à companheira Maria Ângela Abducci, que mandou aqui o seu superchat, contribuindo com a gente, sua figura e seu sticker, e pedindo a vocês também que sigam um bom exemplo da Maria Ângela e contribuam com a gente. Nós precisamos aí muito da sua contribuição. Saudando aí ao Luiz Gonzaga, Antunes presente aqui no nosso chat, a Angelina, o Leon Trotsky, denunciando aqui que a Vivo segue demitindo trabalhadores, né, inclusive no setor dele hoje se manteve a demissão. É o que está acontecendo em todas as empresas, né? Então, boa noite aí para o camarada Leon Trotsky e a todos vocês que estão com a gente aqui no nosso chat. Bom, seguindo na nossa pauta, como parte dessa política de conluio, né, de faturar em cima do sofrimento do povo, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de hoje, um texto que a gente já comentou aqui esse texto quando da aprovação no Senado, né? O texto visa permitir a compra direta de doses da vacina por empresas, estados e municípios, né? O projeto tinha e tem o claro intuito aí de facilitar o ingresso no país aí das vacinas. Foi uma exigência de alguns dos mais poderosos monopólios farmacêuticos do mundo, como a Pfizer, BioNTech e a Johnson Johnson, que exigiram que fosse aprovada uma lei não só permitindo a compra, né, pelos estados, municípios, por empresas privadas, mas que constasse como cláusula da lei que as empresas responsáveis pela venda não têm nenhuma responsabilidade, né, sobre eventos futuros que possam acontecer em relação à vacina. Se houver, por exemplo, efeitos colaterais, se houver mortes, doenças posteriores, que se dane, né? Então, a exigência desses poderosos laboratórios e a Câmara, né, como bons capachos, aí, como aconteceu no Senado, aprovou aí a toque de caixa e aproveitou aí no meio dessa lei, estabeleceu aí outras questões em torno do tema, né, como a possibilidade aí de compra da vacina por grupos privados, né?
O líder da Câmara, Ricardo Barros, né, pediu a retirada de um trecho do projeto que falava que era preciso usar recursos federais, né? E o relator da matéria na Câmara, o deputado Igor Tibo, do Podemos, mudou para que recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde também possam ser utilizados. Bom, é evidente aí que a única preocupação é garantir aí os interesses dos capitalistas, né? O projeto prevê aí a possibilidade de empresas privadas comprarem diretamente dos laboratórios as vacinas, que obviamente vão concorrer, né, com os entes públicos, garantindo aí alta lucratividade dos monopólios também da vacina, porque quanto maior aí a disputa, né, em vez, se os fornecedores, se os compradores são únicos, né, é preciso estabelecer uma negociação que muitas das vezes pode ser favorável a quem compra. Bom, se há diferentes fontes buscando aí a compra e concorrendo entre si, né, isso aí garante, né, que os monopólios mantenham os seus preços elevados, né, garantindo os seus lucros, que está alcançando aí bilhões de dólares, um dos negócios mais lucrativos da atual etapa, mesmo, né, que a eficácia das vacinas, como é o caso da Coronavac, né, seja uma eficácia duvidosa, né, no mínimo, para dizer isso daí, né, porque no caso da Coronavac está muito claro que com 50,3% de eficácia, se essa eficácia for verdadeira, mesmo assim será necessário vacinar 99% da população alvo para que a vacina surta efeito, né, em conter aí o avanço, a propagação da pandemia. Bom, outro tema na nossa pauta, né, que mostra aí a despreocupação, né, que não tem guerra, governador Wellington Dias, a guerra é contra o povo, não tem guerra contra a Covid, né, tem uma guerra, né, em que, inclusive, os capitalistas e os governos estão usando a Covid como uma arma para matar o povo, né? Qualquer pessoa séria, minimamente, nem ser de esquerda, dá para perceber claramente que essa guerra ela é inexistente. Inexistente. Né? Tem um teatro. Bom, e um dos artífices desse teatro, um dos artistas nesse picadeiro de tentativa de enganação do povo, é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele hoje, em uma entrevista, declarou que o Brasil pode virar a Venezuela. Né? Ele disse isso aí numa entrevista ao podcast da consultoria Primo Rico, né? E ele criticou a possibilidade do Congresso aprovar a emenda à Constituição sem proibir, que trata do auxílio emergencial, né? Sem proibir reajustes salariais no serviço público. Quer dizer, o seu Guedes, ele, como toda a direita, quer aí o salário dos servidores congelado, né? Então ele bateu o pé nessa questão, que quem tem que pagar aí o atendimento, mostrando que não tem guerra do governo, dos bancos, dos grandes capitalistas contra a Covid, quem tem que pagar a conta, segundo o senhor Paulo Guedes, são os trabalhadores, os servidores públicos, são trabalhadores que estão pagando a iniciativa privada com as suas demissões, com o desemprego, né? Bom, o Guedes ainda disse o seguinte, que se essa medida, esse tipo de medida for adotada, seguramente, palavras dele, seguramente para virar a Argentina serão necessários 6 meses. E para virar a Venezuela, para que o Brasil vire a Venezuela, 1 ano e meio. Se fizer errado, vai rápido, né? E se quiser virar de Estados Unidos ou Alemanha, 10 ou 15 anos em outra direção. Bom, o discurso reacionário aí do Guedes, né, esconde o fato, a comparação com a Venezuela poderia levar a gente a pensar, o Brasil vai virar a Venezuela? Então quer dizer que nós vamos ter gasolina a 1 centavo, né, que é quanto custa o litro da gasolina naquele país? Não quer dizer nada disso, né? Vocês têm a imagem aí, da produção vai colocando para a gente, né? Tá aí, para encher o tanque de um carro na Venezuela, 4,43 bolívares,
Isso aí é um dinheiro praticamente irrisório, né? Isso aí não dá nem 50 centavos, né, de moeda nacional, de real, né? Muita gente fala, não, mas a situação da Venezuela é caótica mesmo, o país está embargado, a situação é difícil, né? Mas lá a riqueza nacional não está sendo usada para simplesmente para financiar os capitalistas abutres internacionais. Tem um quadro aí que mostra uma comparação do preço do combustível, né? Essa imagem é de alguns anos atrás, mas a gente resolveu usá-la, porque ela é interessante, porque é de 2017. Então, naquele momento ali, a direita, que tinha recém dado o golpe, né, gostava de fazer essas comparações aí. Ó. O Brasil, a gasolina estava 3,18, né, já depois aí do Temer ter chegado ao governo e ter iniciado a política de aumentos sucessivos, e aí se fazia a comparação, né, do preço da gasolina, do litro da gasolina, em outros países que são, como o Brasil, detentores de grandes reservas de petróleo. Então, o caso da Venezuela, que na época custava 3 centavos, agora diminuiu, custa 1 centavo só. O Irã, né, R$ 1,17, na Arábia Saudita, bom, vocês estão vendo aí, os Estados Unidos e no Kuwait. Pois bem, naquele momento, setores, inclusive da direita, diziam, chega de abuso, agora, né, cadê os batedores de panela, né, que iam para a rua dizer que era um absurdo a gasolina da Dilma ia a 2,70, não lembro qual era o valor com que fechou, mas hoje aí nós temos a gasolina a R$ 6, né, e a política criminosa, o resultado da política criminosa dos golpistas que tomaram conta da Petrobras para destruir a empresa enquanto empresa pública que pudesse representar aí, defender os interesses brasileiros e dilapidá-la totalmente a serviço dos acionistas da Petrobras para garantir o lucro dos acionistas e dos tubarões, dos especuladores das bolsas de valores e das empresas petrolíferas, né, interessadas aí, que estão dominando, estão tomando conta do nosso petróleo e fazendo, mesmo o país estando sob um imenso mar de petróleo, que a gente pague aí uma das gasolinas mais caras do mundo. É isso aí o resultado dessa situação, resultado do golpe de Estado, né? Bom, e aí tem um card, só pedir para a produção, não sei se já passou, mas colocar de novo a declaração do Guedes, né, dele dizendo que não sai, que não vai sair, né, tá aí. A declaração também, outra declaração do Guedes no dia de hoje. O que me tira daqui é a perda da confiança do presidente, ou ir para o caminho errado. Se eu tiver que empurrar o Brasil pelo caminho errado, eu prefiro não empurrar, eu prefiro sair. Isso não aconteceu. É só ele que acha isso, né? Só ele que acha que ele está empurrando o Brasil no caminho certo. Ele, os capitalistas que estão satisfeitos com a política de matança do povo, de destruição da economia nacional, né? Que podem concordar, né, com essa política criminosa, né, do governo Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa noite aí para o companheiro Leonardo Andrade, para o Kung Fu Fighting, mandando aí o seu salve, e o Sem Chance perguntando por aqui, cadê as madames fazendo escândalos nos postos com a gasolina a R$ 2? Cadê? Agora, né, o que a gente tem aí é a gasolina a R$ 6, né, e a gente está vendo aí que todo aquele tititi, toda aquela encenação do Bolsonaro não passou de encenação, né? E o anúncio da troca do atual presidente da Petrobras, do Castelo Branco, por um general, o general Luna, isso aí quer dizer absolutamente nada no que diga respeito aos interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Bom, em frente na nossa pauta, um tema que ficou de ontem aí pelo tempo, só comentar rapidamente, o Gilmar Mendes, naquilo que foi considerado pela imprensa golpista como um duro ataque à Lava Jato, comparou a força-tarefa, né, que foi comandada pelo Moro,
na realidade, comandada, articulada com o Moro, que não devia comandar a Lava Jato, já que a Lava Jato era uma força ligada aí ao Ministério Público, né, comandada pelo Dallagnol. Ele comparou a Lava Jato ao PCC, né? E ele citou como exemplo o caso da delegada Érica Marena, que teria forjado um depoimento para atender os procuradores. Segundo ele, é o seguinte: o conteúdo das mensagens às vezes dá um asco. A ideia de transferir alguém para um presídio para que ele fale ou delate, de alongar a prisão, veja essa delegada, que teria falsificado o depoimento. O que isso significa? A conversa de procuradores, ou é conversa de procuradores, ou conversa de gente do PCC. Tudo isso é muito chocante. Eu queria refutar aqui a comparação com o PCC. Queria refutar porque o PCC é uma organização aí de presos e ex-presos, aí, de gente oriunda principalmente da classe operária, para defender os seus interesses, que muitas vezes, inclusive, defender os direitos dos presos tão aviltados nesse país. E não tem nada parecido do PCC, nunca, né? O PCC aí fez nada nem parecido de mal com o povo brasileiro, como fez a Operação Lava Jato, né? Por mais que a gente possa denunciar e falar de crimes dessa organização, nem se compara, né? E é só a gente olhar os resultados práticos no país da política destrutiva, né, levada adiante pelos golpistas que comandaram aí a Operação Lava Jato, né? Só para lembrar aí, né, uma das mensagens, pode colocar para a gente, produção, aí as mensagens, né? Essa aí, a primeira dos procuradores, né? Precisamos atingir Lula na cabeça, né? Foi o que disse a procuradora lá num dos vazamentos da Lava Jato. Isso aí, PCC não foi nem capaz de chegar nem perto. No máximo, o PCC conseguiu ameaçar aí, incomodar algum governo estadual. A quadrilha da Lava Jato prendeu e manteve preso de maneira ilegal por 580 dias, com anuência do STF, né, do Gilmar Mendes, que aí está fazendo discurso, né, o ex-presidente mais popular da história do país, né, para levar adiante essa política de destruição que nós estamos vendo na Petrobras, que nós estamos vendo na área da saúde, né, com quase 2.000 mortos por dia. Tem mais aí uma frase que lembra aí os vazamentos da Lava Jato, né, da procuradora Lívia Tinoco, né, diretora, ela é uma pessoa tão influente aí entre os procuradores, que ela é diretora cultural da Associação Nacional dos Procuradores da República. A frase dela: TRF, Moro, Lava Jato e Globo têm um sonho, que Lula não seja candidato em 2018. E o outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele preso para ter um orgasmo múltiplo, para ter tesão. Está aí a declaração de marginalidade, de crime, né? Então, o seu Gilmar Mendes, é um exagero comparar o PCC perto dessa gente aí, praticamente uma organização beneficente, né? Tem mais exemplos, né? A gente podia lembrar também de que vocês, senhores aí do STF, se curvaram, né, às postagens, às ameaças feitas por gente bem pior, mais criminosa do que o PCC, com mais armas na mão do que o PCC, como o general Vilas Boas Correia, né, que usou o cargo de comandante do Exército, como ele mesmo reconheceu, articulou com o comando do Exército de fazer ameaças, né, com essa postagem aí, no dia do julgamento do habeas corpus do Lula pelo STF, que acatou as ordens do general, né, que agindo como uma quadrilha, como uma organização criminosa, ameaçou, né, de posse das armas, né, o Supremo se concedesse o habeas corpus ao Lula, e o Supremo ficou de cócoras, né, se acovardou e adotou uma medida totalmente ilegal, como inclusive foi reconhecido em decisão quase 2 anos depois, né, depois que o presidente Lula ficou preso por 580 dias. Então não compare aí essa gente desse nível, né, com o PCC,
né, onde tem aí muita gente humilde, muita gente oriunda da classe trabalhadora, que não teve a chance desses senhores juízes, aí, gente almofadinha, de mão lisa, que nunca trabalhou, né, que vive às custas aí do povo brasileiro, que paga aí seus salários, que paga suas mordomias, né? Não tem comparação, né? Essas organizações criminosas como a Lava Jato não pode ser comparado com o PCC, né, que, eu repito, é quase uma organização beneficente, né, diante da criminosa quadrilha da Lava Jato. Bom, caminhando para o nosso finalzinho, destacar aqui algumas breves notas internacionais. A primeira delas dando conta que a Venezuela anunciou que vai receber vacinas doadas pela China. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, disse que 500 mil doses da vacina contra coronavírus da chinesa Sinopharm chegarão ao país sul-americano, assim também como material de proteção para os profissionais da saúde, né? Na política aí de colaboração, as vacinas, esse 500 mil de doses, né, foram doadas aí pelo governo chinês. A Venezuela enfrenta enormes dificuldades, inclusive para competir no mercado aí, né, com o alto preço das vacinas, né? Mas tem mostrado muito claramente a Venezuela, como outros países, que obviamente que o combate à pandemia não pode depender exclusivamente da vacina. A Venezuela tem o número de mortos que teve hoje no Brasil não teve em mais de um ano, né, da pandemia naquele país. O país pobre, o país cercado pelo embargo de poderosas potências capitalistas, como é o caso dos Estados Unidos, né, da União Europeia. O país tem hoje, segundo o número do Google, 1.348 mortos. O total de mortos, 140 mil casos de infecção, né? E para a gente ter uma ideia, está no Google lá, você pode conferir, nas últimas 24 horas morreram 4 pessoas na Venezuela. Isso aqui no Brasil está morrendo, em cada hospital está morrendo 4 pessoas por dia, né? Em São Paulo, só no dia de hoje, 468. Então, seu Paulo Guedes, lava a sua boca suja quando for se referir à Venezuela. Nossos irmãos venezuelanos estão enfrentando muitas dificuldades, né? Mas o que terá mais importante para se preservar, senão a vida da classe trabalhadora, de gente produtiva, né, como é a classe operária brasileira, como é a classe operária boliviana. É claro que para vocês, gente como vocês, isso não tem nenhuma importância. Importante é o lucro dos bancos, os ganhos milionários que levam aí, como a gente viu hoje nas denúncias, aqui o filho do presidente Bolsonaro aí adquirindo mansão em Brasília, né, de preço de 6 milhões, né? Teve até card na internet dizendo que o filho era o filho do Lula. Não, mas o filho não era o filho do Lula. Se fosse o filho do Lula, hoje já estavam pedindo mais uma vez a prisão do Lula, né? Mas o filho do Bolsonaro comprando lá mansão de 6 milhões na área mais nobre de Brasília, né? Então, lava a boca quando falar o nome da Venezuela. Venezuela tem 1.348 mortos em mais de um ano de pandemia, e o Brasil tem mais de 1.700 mortos em um único dia, graças à administração. E o Guedes diz que não está fazendo nada errado, está fazendo tudo certo, né? O povo é que deve estar querendo morrer. Bom, também como nota internacional, a Organização Mundial de Saúde alertou ontem que o mundo não vencerá a Covid esse ano, né? As declarações feitas pelos dirigentes da Organização Mundial de Saúde, como o diretor de emergência Michael Ryan, né, dão conta de que, nas palavras dele, seria prematuro, muito prematuro, e eu diria carente de realismo, pensar que vamos acabar com o vírus até o final desse ano. Ele acrescentou ainda: mas acho que podemos interromper, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes e a tragédia que essa pandemia traz. Não é o que nós estamos vendo, né, no Brasil,
e em vários outros lugares do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, né, onde a diretora do Departamento Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, a Rochelle Walensky, anunciou que o país pode estar a caminho de uma quarta onda. Né? Ela disse que o nível de casos com as variantes se espalhando, podemos perder completamente o terreno conquistado com tanto esforço. Não sei que terreno ela fala conquistado, né? Deve ser a leve redução que tem de casos nos Estados Unidos, mas no momento em que o país tem mais de 500 milhão, 515 mil mortos, isso com dados até ontem, 515 mil mortos, né? E teria registrado aí nas 24 horas até ontem 1.425 mortos por dia, né? Ela está se referindo aí à redução de 3.000 para 1.425, mas o número é muito alto e alertando aí para a possibilidade de uma quarta onda, né, nos Estados Unidos, que pode fazer com que a situação saia totalmente fora de controle também no país. Bom, nós vamos terminando por aqui o nosso resumo do dia, agradecendo muito a vocês que participaram aqui conosco, que acompanharam o nosso programa, pedindo aí que compartilhem aí nas redes sociais o link do programa, divulguem, né, convidem todos para assistir. O resumo do dia volta amanhã, a partir das 20h30, mas segue a nossa programação, 24 horas no ar, com programas de formação política, cultura, informação, de defesa dos direitos dos negros, das mulheres, da juventude, programa de cultura e muito mais. Então fique por aqui, acompanhe a programação 24 horas no ar da TV Causa Operária e resumo do dia volta amanhã às 8h30. Amanhã a gente deve começar um pouquinho mais cedo, entre 8h30 e 9 horas, logo na sequência do programa Comando de Greve. Um abraço e boa noite.